vocês são pastores que tomam presidentes da igreja, né? Sim. Que tomam conta de uma igreja. Como que foi essa caminhada, assim, para vocês chegarem até aqui? Nossa história é bem doida, né? Eu costumo falar assim, Deus... Quanto tempo nós temos? Pode ir. Eu falei. 17 horas Eu falei, eles têm história, só 1 hora não dá não. Nossa história é muito doida, né? Porque a gente começou a namorar ainda na adolescência, né? Eu falo que a Kelly, ela me desviou, né? Não, é porque o pai dela não permitia ela ir na igreja, né? Então, como ele não permitia ela ir na igreja, ele só permitia que a gente se encontrasse nas boates, né? Esses dias eu falei boates até pra minha filha, pra uns adolescentes, ela falou, isso aí é coisa de velho, né? Assim, já me senti velho já. Mas nós começamos ali um relacionamento muito cedo, e eu com 17 anos, num culto, na PIB de Campo Grande, né? Ali numa Quinta Gospel, eu saí dali, um pastor que veio de fora pregou, ministrou, e eu saí dali assim realmente muito quebrantado, chorando muito. Falei assim, olha Kelly, Deus falou comigo, eu vou ser pastor, né? E aí eu tinha 17 anos. Com 17 anos? Com 17 anos, a gente já namorava já. E aí ela virou pra mim assim, vendo eu chorando, eu me derramando, e com muita sabedoria ela virou pra mim e falou assim... Não quero ser pobre. Eu não vou passar fome, não. Você pode ser pastor. Não Sério? Ela ainda não conhecia a mulher de Provérbios, né? Não, eu queria passar fome. E aí começou a nossa caminhada, né? Entre vindas e idas à igreja. Mas aí com uns 25 anos, Deus começa um processo onde ele começa a moer a gente, né? Realmente, assim, mais eu do que até a Kelly. Deus começa um processo de moer. Eu costumo falar assim que eu tinha um sonho de jogar futebol, né? Uhum. E fui aprovado em algumas peneiras e tudo, mas aí não deu certo, meu pai nunca deixou, ele queria que eu estudasse. E aí eu fiz educação física, tranquei o curso de educação física, me formei em direito, né? Você vê que é sempre bonito. Tinha um rumo certinho, tinha uma direção. Rapaz. Montamos uma padaria. Opa. Né? Montamos uma padaria. Se você de educação física, direito, montar uma padaria, é algo bem diferente. Qual padaria que é? A Panificadora Barcelona. Você lembra da Barcelona lá? É ali, pertinho. A rival da onde que eu trabalho. Há 25 anos eu trabalho na Village. Aí Então é tua! Então é tua! Nós montamos ali, tivemos uma época boa, mas aí Deus começa um processo de moer a gente, né? Eu falo assim que o processo foi muito dolorido. Uhum. E aí nós começamos a trabalhar com células. Na época o pastor Mauro começa a trabalhar com células, a gente já tinha restaurado o nosso casamento. E aí nós começamos a trabalhar com células, a gente começou a multiplicar células muito rápido, começou a batizar muitas pessoas. Logo eles nos levou para ser supervisor naquela época de visão celular. E começou a crescer e Deus começava a queimar muito no meu coração. Aí no encontro que eu tive com Deus muito forte em Minas Gerais, lá no Moriá nós fomos. E lá Deus falou muito forte, ó, seu chamado. E eu lembro que a pastora Débora estava ministrando, né? Irmã da pastora Ezenete. E ela estava ministrando e ela começou a falar e ela falou assim, ó, tem 3 homens aqui que tem um chamado, há muito tempo Deus tem te chamado e você não toma uma posição. E hoje Deus vai cobrar a tua vida, né? E aí 2 já caíram lá na frente. E eu eu falo assim, eu brinco, mas assim como um bom batista, eu me escondi lá atrás, assim, fiquei quietinho, falei assim, Deus, até pode ser que seja verdade, né? Mas se essa mulher realmente é o Espírito Santo que tá falando, que ela venha até mim. Antes que eu terminasse de falar, ela saiu de lá, meteu a mão no meu peito, falou assim, você tem um chamado, e aí eu saí dali, né? E quando a gente volta, eu saio decidido a vender a padaria, né? Na época eu tava na padaria, já não tava bem, a padaria vinha capengando já. E aí eu saio decidido a vender. E eu tento por 6 meses e não consigo vender. Uhum. E aí por isso que eu falo que Deus ele fez um processo muito dolorido, né? Porque uma das coisas que mais atrapalha a gente no processo, na caminhada, é o orgulho, né? Eu era uma pessoa muito orgulhosa. E aí eu comecei eu cheguei e num dia dormindo, Deus vai me fala em sonho. Deus me mostra um sonho. Que ele iria fechar a padaria, que era para eu fechar, que ele não ia vender, eu tinha que fechar a padaria. Porque ele precisava quebrar o meu orgulho.
E aí eu acordo no sábado para domingo isso. Quando é no domingo à noite, não, quando é na segunda-feira à noite eu reúno os funcionários. Eu tinha na época só, a padaria estava mal, nós estávamos só com 6 funcionários. De 32 funcionários nós ficamos só com 6. E aí eu reuni ali os funcionários e falei, ó, a partir de amanhã tá todo mundo de férias e Deus falou comigo e eu vou fechar e vocês podem ficar tranquilos que até o final das férias eu vou acertar com todos. Eu fiquei 6 meses tentando vender a padaria e não consegui. E quando eu fechei em 15 dias, eu comecei a receber proposta, em 15 dias eu vendi a padaria, recebi e comecei a fazer acerto com todos os funcionários. Então aí eu comecei a entender o processo de Deus. Aí foi quando eu mergulhei para um seminário de teologia. A gente formado também em teologia, a gente mergulhou no seminário. E aí fomos fazer teologia e as coisas foram acontecendo no meio das células, né? E quando eu vi, já tinha uma oportunidade. Eu falei pro pastor Mauro na época, eu falei, pastor, eu quero trabalhar na igreja. Ele falou assim, mas a igreja não tem condições de te pagar. Eu falei assim, não, se o senhor pagar a água, a luz da minha casa, me der uma ajuda de gasolina e e me ajudar na faculdade, E não deixar a esposa sem passar fome? Não, mas ela já estava convertida, sabe? Já tava no caminho já.